Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal e ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo, a súmula 262 do Tribunal Superior do Trabalho, que está aqui na tela já, e fala sobre prazo judicial. E ela menciona assim, prazo judicial, notificação ou intimação em sábado, recesso forense. Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. Tá? Vamos analisar aqui esse inciso e depois a gente parte para o inciso segundo. Então aqui é o seguinte, a gente sabe que para fins processuais, o sábado, não só o sábado, como também o domingo, ele é considerado feriado. Tá? É considerado feriado para fins processuais. Os sábados, domingos e os feriados, né? Os feriados também, os feriados nacionais, estaduais, também municipais, naquela região onde o processo tramita, são considerados dias feriados para fins de processo, de contagem de prazo. E a partir, a gente sabe, no processo de trabalho da reforma trabalhista, no processo civil a partir do CPC 2015, a gente tem que os prazos somente se contam em dias úteis. Tá? Dias úteis. Mas essa súmula aqui, ela é anterior a essa modificação que passou a considerar apenas os dias úteis. E ela tem um detalhezinho importante aqui para nós, que é a gente saber diferenciar o início do prazo, que é diferente do início da contagem. Saiu aqui faltando um i, o início da contagem do prazo. Né? Então, o prazo se inicia quando o ato é praticado. Tá? No processo do trabalho é assim que funciona. Então, se a parte recebe uma citação, uma notificação, por exemplo, por um oficial de justiça, a partir desse momento já se inicia o prazo. Mas a contagem do prazo, ela só vai se iniciar no dia útil posterior, tá? No dia útil subsequente. Isso se explica por quê? Porque, por exemplo, o ato, né, a notificação da parte, por exemplo, pode ter sido dado já no final da tarde, né, digamos lá, né, 16 horas, a parte recebe o oficial de justiça em casa com aquela notificação, né? Perceba, então para evitar até que a parte perdesse, essa perda aí desse primeiro dia, é que se conta processualmente, a contagem do prazo ela vai acontecer no dia útil subsequente, para permitir que a parte possa se defender, procurar seu advogado, etc, coisa e tal, tá? Então essa que é a ideia aqui com relação a esse ponto. E aí, portanto, quando o ato notificatório, a intimação, a notificação, né, vale para citação também, claro, quando esse ato é praticado num dia feriado, né, e aí pode ser no sábado, pode ser no domingo, como a gente falou, pode ser também num feriado em si, né, num dia, portanto, em que não haja expediente forense normal, então, nesse caso, esse ato ele vai se considerar praticado no primeiro dia útil subsequente. Né? Ou seja, a parte foi intimada no sábado, né, se considera como se ela tivesse sido intimada na segunda, desde que segunda seja um dia útil. Tá? Se segunda for um feriado, por exemplo, só vai se considerar praticado o ato na terça-feira. Tá? E a contagem do prazo vai ser no primeiro dia útil posterior. Né? Então, se segunda-feira não era feriado, o prazo começa a contar na terça. Se segunda-feira era feriado, né, o ato se considera praticado na terça e vai começar a contar o prazo na quarta. Tá? Essa que é a lógica aqui do inciso 1º da súmula 262 do TST. Beleza? Bem tranquilo, né? E o inciso 2º, ele fala o seguinte, o recesso forense e as férias coletivas dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais. Né? Percebam que a súmula está mencionando aqui somente os prazos recursais. Tá? Férias coletivas, né, é algo que só existe a partir da emenda constitucional 45 de 2004. Férias coletivas só existem realmente nos tribunais superiores. Tá? No TST, no STJ, no Supremo Tribunal Federal, né, e demais tribunais superiores. Tá? Elas vão acontecer nos meses de janeiro e no mês de julho. Tá? São as férias coletivas dos ministros e aí funciona em sistema de plantão, em sistema excepcional. Então essas que seriam as férias coletivas e aí nesse prazo, portanto, os prazos recursais vão estar suspensos. Agora, por mais que a súmula não diga isso, essa suspensão, claro, ela tem que ser com relação às férias coletivas, a suspensão vai abranger somente os recursos que sejam interponíveis lá no próprio TST. Tá? Recursos que sejam interponíveis perante o próprio TST. Por exemplo, aqui, recurso de embargo de divergência, embargo de declaração, lá no próprio TST. Tá? Agora, os recursos que tenham que ser interpostos no âmbito do TRT, né, até um recurso de revista que vai ser interposto no TRT para encaminhamento ao TST, não haveria razão para suspensão aqui do prazo
nesse período, tá? No período de férias coletivas dos ministros, volto a dizer, tá? Então isso com relação às férias coletivas dos ministros. Agora, outra situação diferente, claro, é a situação do recesso forense, tá? O recesso forense, ele é aquele período, né? E aqui a gente precisa fazer uma distinção com muita clareza. Por quê? Porque a gente tem, na verdade, pós-CPC de 2015, a gente tem dois tipos de períodos aqui com relação a isso. Em primeiro lugar, eu vou ter o recesso forense em si, que é o período que vai de 20 de dezembro de um ano até o dia 6 de janeiro do ano subsequente, tá? Esse período aqui é um período de recesso forense. É um período em que a justiça não está funcionando de forma regular, pelo menos. Você não tem, os serventuários, os juízes não estão trabalhando de forma regular. Existe, claro, o sistema de plantão judiciário, mas não existe o funcionamento regular do fórum nesse período, tá? Isso aqui é previsto onde, Felipe? Isso aqui é previsto na Lei 5.010 de 66, tá? Que é uma lei antiga, mas continua em vigor. Esse é o recesso forense. Outra situação é a suspensão de prazos que veio no CPC de 2015. E a suspensão de prazos ela é mais elástica. Ela vai de 20 de dezembro de um ano até 20 de janeiro, inclusive, do ano subsequente. Né? Suspensão de prazos processuais. Né? Não só o prazo recursal, como diz aqui a súmula, mas o prazo processual em geral, prazo para contestar, prazo para se manifestar. Né? Então, nesse período aqui, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a gente tem, então, a suspensão dos prazos. Não se pode realizar, por exemplo, audiência, sessão de julgamento. Né? A parte não tem nenhum prazo dela contando. Né? O prazo da parte não pode contar entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Tá? Agora, é claro que a partir aqui de 7 de janeiro, quando termina o recesso forense, então de 7 de janeiro até 19 de janeiro, né, ou até melhor, até 20 de janeiro, que é quando tem a suspensão de prazo, a justiça já está funcionando normalmente, já voltou a funcionar, tá? E os serventuários, os juízes podem praticar os seus atos, eles vão sentenciar, sentença, despacho, decisão, né? Tudo que tiver que ser praticado no processo, pode, não só pode, como deve ser feito nesse período, tá? De 7 de janeiro até 20 de janeiro. Inclusive, a parte pode até ser intimada. Né? A parte até pode ser intimada nesse período aí de 7 de janeiro a 20 de janeiro. O que não pode acontecer é contar o prazo. Tá? Então, você não pode realizar audiência nesse período de 7 de janeiro a 20 de janeiro. E também, por mais que a parte venha a ser notificada ou intimada, né, o prazo dela não vai contar. O prazo dela só vai voltar a contar dia 21 de janeiro, né? Se 21 de janeiro, claro, for um dia útil, né? Porque se for um sábado ou um domingo ou um feriado, é claro que só vai contar no primeiro dia útil subsequente, ok? Então cuidado para não confundir essas situações. O recesso forense, que é um período em que a justiça realmente para, né? É diferente do período de suspensão de prazos em geral, que acontece entre 20 de dezembro e 20 de janeiro do ano subsequente. Maravilha, minha gente? Se você está até aqui comigo nesse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aí na aba de comentários, nem que seja para mandar qualquer comentário, uma palminha, um olhinho, né, uma carinha, porque isso gera engajamento e ajuda o algoritmo do YouTube a compreender, a entender que o nosso trabalho aqui é relevante e com isso o nosso trabalho consegue alcançar mais pessoas. Maravilha? Muito obrigado pelo apoio de sempre, um abraço e até o próximo vídeo.